o governo Trump vai ter acesso a muita coisa. O Brasil é cúmplice do eixo do mal. Pois bem, aqui, meus amigos, a coisa vai mudar. Antes mesmo da posse de Trump, o FBI já anuncia o fechamento da divisão de diversidade e inclusão. Até porque vem aí o Kash Patel. Eu acabei de ler o livro dele, Government Gangsters, e esse cara é um cara correto, corajoso, trabalhador, filho de indianos, de imigrantes, que o Trump confia pra burro, porque o Trump deve ser contra imigrantes, casou com uma, né? E ele vai botar pra quebrar. Então, as coisas vão mudar. E isso vem numa tendência. Não é só contra o Deep State, né? É contra toda a agenda woke que a guerra foi declarada. E várias empresas estão abandonando esses departamentos carreiristas de oportunistas de plantão, né? Malandros, que não precisam ter mérito algum, talento algum, basta falar em nome de minorias e conseguir um carguinho e verba. Várias empresas, até a Disney está se afastando disso. Microsoft, Amazon. A agenda woke está tendo uma grande reversão e isso é ótima notícia. E, claro, a guerra cultural, o Trump entendeu a importância dela e escalou a turma boa de Hollywood para revitalizar a indústria do cinema americano. Está lá com ele o Sly, Sylvester Stallone, o Mel Gibson, que deu uma entrevista muito interessante ainda há pouco aí para o Joe Rogan, e o pai da Angelina Jolie, que tentou consertar a filha, mas não conseguiu, o Voight. Então, é uma turma boa, conservadora, patriota, que vai botar para quebrar. E a melhor coisa para ilustrar a mudança é comparar a foto presidencial do Trump lá em 2016, sorridente, com agora. Que muito se assemelha à imagem do mugshot que ele tirou quando foi indiciado e fichado. Trump não vem para brincadeira. Trump vai botar para quebrar. O New York Times, uma semana antes, depois da vitória do Trump, vai aumentar e prolongar as incertezas em relação às conversas de cessar fogo em Gaza. Pouquinho tempo depois, eis que temos uma lista de 33 reféns para serem liberados e as coisas avançando graças ao indicado por Trump e, claro, graças à ameaça que o Trump fez. Se vocês não soltarem os reféns, quando eu assumir, o inferno vai se abater sobre vocês. Como é que eu sei que o mérito é todo do Trump e nenhum do Biden? Porque, ora bolas, ele teve que admitir. Ele. Aquele que disse, Biden vai trazer tranquilidade para o mundo. O Trump era do mal. Errou um pouquinho na análise, porque veio o caos depois, né? Com o Afeganistão, com o próprio Oriente Médio, com a Ucrânia. Mas o Guga, oi Guga, teve que reconhecer. Os louros da vitória do Trump, isso não tem nem discussão, porque foi o Trump que conseguiu esse cessar-fogo. Quem foi que negociou no final agora foi Steve Witkoff, que é o enviado do Trump para o Oriente Médio, quer dizer, a equipe do Trump que já estava negociando. A imprensa israelense deixa claro, foi a pressão do enviado do Trump, do Witkoff, sobre o Netanyahu, que fez o Netanyahu ceder. Foi o Trump que pressionou o Netanyahu. O Netanyahu aceitou o acordo que ele vinha rejeitando há meses. Mas com a chegada do Trump, o Trump deixou claro para o primeiro-ministro israelense, não tem conversa, ele não queria herdar o conflito na faixa de Gaza quando assumisse o poder. O Trump também fez ameaças duras ao Hamas, o Hamas tem medo do Trump. O Biden é uma figura melancólica, não tem assim, ele não é respeitado pelo Netanyahu. O Netanyahu trata o Biden como um café com leite, porque sabe que no final das contas... Tá bom, né? Oi Guga, até o cabelo tá um pouco mais ajeitado, Guga? O que aconteceu, cara? Bom, toda guinada pro lado certo, todo mundo que vira à direita, merece aplausos, né? Tudo bem. Mas o mérito é do Trump. Por falar no New York Times, o Jack Nickas fez uma entrevista de página inteira do New York Times com o Bolsonaro. As coisas estão mudando, são os ventos de mudança. Já a Sâmia Bonfim escreve, cessar fogo assinado. Viva a resistência do povo palestino. Agora seguiremos em luta até que a Palestina seja livre do rio ao mar. Por isso que eles odeiam as redes sociais. A frase do rio ao mar está na Constituição do Hamas e é usada para ilustrar o seu objetivo de destruir o Estado de Israel. Também reafirma a sua missão de não permitir soluções de paz como aquela de 2 estados, porque
quer acabar com aqueles 10 milhões de judeus que estão entre o rio e o mar. Sâmia Bonfim, judeofóbica. Que coisa feia. Podia mandar meu livro para ela, Judeofobia. Mas acho que ali argumentos, história, não surtem efeito. Né? Ali precisa encontrar a palavra de Deus mesmo. Bom, enquanto isso, o Biden não perde uma oportunidade de continuar fazendo lambança até os 45 do segundo tempo e retira Cuba da lista dos países que promovem o terrorismo nos Estados Unidos. E todo mundo sabe que Cuba é um hub de terrorismo, aliás, desde lá de trás, com o Chacal. Vocês lembram do Chacal? Foi lá que ele encontrou refúgio. O Fidel Castro transformou aquela linda ilha, né, numa prisão caribenha e numa ameaça nuclear para os Estados Unidos e também num hub de tráfico de drogas e terrorismo internacional. Então é o Biden fazendo cagada no apagar das luzes. Porque melancólico e que ninguém leva a sério, como disse o próprio Guga, né? Agora, antes ele achava que ia trazer tranquilidade para o mundo, porque o Trump era do mal. O Trump vai ter que fazer muita coisa para reverter essas lambanças do Biden. E veja, ele vai fazer. A minha análise é que os primeiros 100 dias de governo do Trump vão ser frenéticos. E frenéticos em termos de medidas executivas, que são decretos presidenciais, e também no Congresso, porque ele tem o apoio. Então, muita coisa vai acontecer. E nesse contexto, com a equipe toda do novo governo atenta ao caso do Brasil e à América do Sul, porque temos o Marco Rubio, a Elvira Salazar, o Rick Scott, a turma da Flórida, muito próxima do Trump, o Alexandre de Moraes resolve fazer o que todo psicopata faz quando acuado, quando diante de um dilema. Ignora a razão, ignora o pragmatismo e dobra a aposta. Um pitbull não consegue agir de forma diferente. Quem acha que há muita estratégia nas decisões do vil Alexandre de Moraes não entendeu muito como funciona a cabeça maligna dele. Ele dobra apostas. Então, ele impede a viagem de Bolsonaro para a posse de Trump, ele que foi convidado, nega o recurso já. E é bom lembrar, né? É bom lembrar como é que funcionava antes. Devolução de passaporte. STF permite que condenado da Lava Jato possa sair do país. Recorrendo em liberdade, Lula vai à França, Suíça e Alemanha. Ex-presidente, tinha sido condenado a 25 anos de prisão. Mas o Bolsonaro, sem crime algum, sem condenação alguma, e alguma pode vir, mas vai ser forçada, vai lá e nega. Um pedido do Trump. O Trump está dando muita importância à questão do lawfare. Ele vem falando disso. E o Bolsonaro escreveu uma nota do gabinete da presidência, Jair Bolsonaro, muito bem escrita. Bolsonaro está mais estratégico e menciona as palavras-chave: lawfare, ativismo jurídico, esgarçamento entre a relação de duas tradicionais democracias e por aí vai. Ele tocou nos pontos certos, porque mostra alinhamento com a agenda do Trump. Lawfare é o ativismo jurídico que visa, em essência, vencer pela justiça aquilo que não é possível vencer pelas urnas. E era exatamente o que a esquerda democrata vinha tentando fazer nos Estados Unidos. Trump conseguiu dar a volta por cima. Um caso claríssimo daquilo que o Joseph Campbell chama do mito do herói. Todas as culturas falam disso. É mergulhar na barriga da baleia, Jonatas. É a travessia do deserto, Moisés. É você morrer para renascer, Jesus. Todas as grandes mitologias, religiões comparadas falam de você ter uma grande ameaça à sua casa, ter que sair da casa, ter que dormir como a princesa adormecida, a bela adormecida, e com um beijo do príncipe acordar, ou Odisseu que voltou a Ítaca, e por aí vai. Ou seja, Trump teve que ver o inferno de perto, ir para o purgatório, ser perseguido, sofrer 2 impeachments, ser indiciado, ter foto no mugshot, para dar a volta por cima. E voltar para quê? Para salvar a vila, para salvar o povo, para trazer a verdade, a luz, a boa nova. Vamos comparar com a redenção, porque
Claro que isso é uma forçação de barra. Trump não é Jesus e nunca será, mas para entender a importância desse comeback, o resumo melhor foi feito por aquele que leu Joseph Campbell e disse que foi o livro mais influente para ele criar A Guerra nas Estrelas. Lucas. Como é que é? Lucas? Eu tô com o Lucasfilm na cabeça. George Lucas, né? A Nova Esperança. O Império contra-ataca e sempre vai contra-atacar, porque o lado do mal, o eixo do mal, nunca vai ficar de forma passiva vendo a Nova Esperança se espalhar por aí, mas depois vem o retorno de Jedi. Então é disso que nós estamos falando. E veja a repercussão. A página oficial da maioria do House Foreign Affairs Committee, o Comitê de Relações Internacionais, lembrando que Jair Bolsonaro é um amigo da América e um patriota. Ou seja, não afeta apenas Jair Bolsonaro, afeta o Brasil. Afeta milhões de brasileiros. Essa decisão por picuinha pessoal, por ódio, por inveja, por aquele sentimento que a luz produz na escuridão, que as pessoas iluminadas produzem nas pessoas obscuras. Gleisi Hoffmann, mentindo. Vamos falar a verdade. Bolsonaro não apresentou convite formal. Nunca foi convidado. Indícios de que ia fugir do país e preparar um golpe. Ele que estava aqui nos Estados Unidos e voltou para o Brasil, vai preparar um golpe com bolinha de gude e batom. A peça produzida pelos jagunços do Alexandre de Moraes é a coisa mais vexatória que existe. É ridículo, do começo ao fim. Nenhum jurista leva a sério. Mas esse é o ponto em que chegou o Brasil hoje. Ninguém mais leva qualquer coisa que sai do sistema, da justiça, do governo Lula, ou da Globo, da mídia, do quarto poder. Ninguém leva nada disso a sério. Todo mundo já entendeu que é um jogo de poder e manutenção do poder. Só que, como o maçarico está esquentando do lado de fora e do lado de dentro, com vídeos com 300 milhões de visualizações, eles estão tendo que escancarar o projeto totalitário de ditadura. E ou vai ou racha. Ou eles vão dobrar apostas até a queda ser brutal, Deus queira que seja esse o destino, ou eles transformam o Brasil em Venezuela de vez. É isso que está em jogo. Não vai dar para ficar in between. Eles não vão conseguir ficar nesse purgatório. Porque ou vai ter o retorno de Jedi, no Brasil também, ou o Império contra-atacou e venceu, e viramos Cuba, Venezuela, Irã, Nicarágua. Nicarágua que está mudando a Constituição para permitir um monte de coisa a mais que eles já fazem fora da Constituição. Venezuela que está indo para cima de mais um monte de contas de redes sociais, e o Haddad já está batendo bumbo. Os Estados Unidos fecharam o TikTok. Fake news. E a Meta já disse que não vai ter respeito às regras do jogo. Mentira. Eles estão deixando muito claro o jogo deles. Olha o Breitbart, como entra de sola. O regime socialista tirânico brasileiro morre de medo que Trump dê asilo político a Bolsonaro e nega sua ida para a posse. A coisa está ficando muito pessoal. Elon Musk já levou para o lado pessoal, com Alexandre de Moraes, por motivos óbvios, 30 milhões de motivos, e Trump também vai levar para o lado pessoal. Vocês estão mexendo com um cara poderoso, que está invocado. Vocês viram a mugshot e a foto oficial da presidência nova, que são muito parecidas, aliás. Ele não tá para brincadeira. O Barroso estava esses dias fazendo compra no Sawgrass, mas eu soube que já botou o apartamento em Key Biscayne à venda. Melhor, porque vai ter que frequentar Caracas e Havana. Estados Unidos, para essa turma, não vai rolar. A coisa vai esquentar. Olha o senador da Flórida, Rick Scott. O presidente Lula tem que condenar as ameaças de Maduro contra os Estados Unidos. Lembrando que Porto Rico faz parte dos Estados Unidos. Ele tem que deixar claro que não vai ser usado como marionete, como peão das loucuras e das ameaças do ditador, narco-ditador da Venezuela.
Elvira Salazar, congressista aqui da Flórida, reforçando a cobrança do Rick Scott. Como assim o Brasil não vai se manifestar oficialmente depois do fanfarrão do Maduro ameaçar invadir Porto Rico usando tropas brasileiras? Aliás, e as Forças Armadas brasileiras? Vão aceitar quanto mais de humilhação? O Olavo de Carvalho foi profeta, né? Que as Forças Armadas do Brasil iam ser enrabadas por comunistas. Já tiveram que prestar continência para o Maduro. Vamos ouvir o Marco Rubio, que vai ser o todo-poderoso secretário de Estado do Trump, ele que é descendente de cubanos. Venezuela, sadly, is not governed by government. It's governed by a narco-trafficking organization that has empowered itself of a nation state. And we have seen, I believe, upwards of 7, 8, 9 million Venezuelans have just left the country. More are expected to leave. I was in strong disagreement with the Biden administration because they got played the way I knew they would get played. They entered into negotiations with Maduro. He agreed to have elections. The elections were completely fake. They leveraged migration against us to get those concessions, and now they have these general licenses where companies like Chevron are actually providing billions of dollars of money into the regime's coffers, and the regime kept none of the promises that they made. So all that needs to be re-explored. Because in Venezuela, you have the Russian presence, you have a very strong Iranian presence. The Iranians, in fact, are beginning to build drone factories for the manufacture of Iranian drones in our own hemisphere, not to mention the long practice of the Venezuelan regime. Acabou a palhaçada. O governo Biden fez um acordo com a ditadura do Maduro, pensando em preço de petróleo, fingindo que acreditava que ia ter eleição transparente. E a gente viu o que aconteceu. O Trump vai acabar com essa palhaçada. E por falar em Irã, a coluna do Leonardo Coutinho na Gazeta do Povo mostra muito bem que o Irã está usando o Brasil como base terrorista. Um sujeito que tem empresas de fachada para financiar o regime terrorista dos ayatolás iranianos, esteve no Brasil, antes de ser preso aqui nos Estados Unidos. A Venezuela tem funcionado como uma base avançada para as operações militares regulares e, sobretudo, irregulares das Forças Armadas do Irã. O Brasil lulista está acelerando uma Ferrari em direção ao eixo do mal. Vocês acham que isso não vai ter consequências? Vocês acham que isso vai fazer com que os Estados Unidos não imponham sanções ao Brasil? Eu penso diferente. Eu acho que a Guerra Fria 2.0 está se definindo de uma maneira cada vez mais clara e não vai ter muito espaço para isentão, só para a Suíça. A Suíça sempre pode ser isentona, mas não vai rolar. Você vai ter que escolher. A China tem muitos interesses na América do Sul. Está comprando muito apoio. Mas os Estados Unidos vão cobrar lealdade ao alinhamento com o mercado consumidor americano e aos valores ocidentais. E aí? Você quer ser um satélite da China, uma província comunista chinesa, ou você quer ser um país livre e democrático no hemisfério que os Estados Unidos protegem como líder do mundo livre? Essa vai ser a escolha. Bom, a Isto É perguntou, entenda por que Lula não vai à posse do Trump. Eu não sei para que escreveu uma coluna da redação com isso. É simples, porque não foi convidado. Próxima. E aí, sobre isso, temos um bom resumo. Bolsonaro, o golpista, foi convidado para a posse do presidente dos Estados Unidos, a maior democracia do mundo. Lula, o amante da democracia, foi convidado para a contestada posse do terceiro mandato do ditador da Venezuela. É sobre isso. Sacou a diferença entre narrativa e realidade? E, como eu disse, não descartem sanções. Segundo o Wall Street Journal, Donald Trump pode estar considerando aplicar sanções sobre o Brasil. É um caminho natural para quem dá todos os sinais, as provas, as evidências, os indícios de que entrou no eixo do mal. O Brasil recebeu 2 navios iranianos. O Ted Cruz, senador do Texas, está até hoje investigando isso e cobrando explicações. O governo Trump vai ter acesso a muita coisa. O Brasil é cúmplice do eixo do mal. Sobre o Bolsonaro vir ou não de forma clandestina, eu consegui um vídeo do disfarce dele. Por favor, eu tenho uma fofoca para lhe contar. A senhora gosta de fofoca? Não, não gosto de fofoca, não. que fofoca?
Bom, eu sugiro, e tem duas opções, segundo minhas fontes, que a Michelle vá elegantérrima, como ela sempre está, e coloque uma cadeira vazia ao lado dela com uma foto do Bolsonaro nesse dia de posse. E que ela também, porque são coisas não excludentes, faça um videocall com o Bolsonaro para que ele possa mandar um alô para o presidente Trump. Acho que isso seria fantástico. Fantástico. Então, fica a minha sugestão, não é minha. Eu sei que tem gente muito próxima pensando assim. Eu acho que seria um golaço. O mundo todo vai ter ainda mais holofotes do que está acontecendo no Brasil, graças à picuinha do invejoso SPP Alexandre de Moraes. Você quer saber tudo o que acontece hoje no Brasil? Então você tem que assistir ao Braddock Show, o programa que fala de tudo e deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Clique aqui e siga o Braddock Show. Palavra de super-herói.